Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Amém. Estou muito feliz por estar aqui. Estou vendo pouco aqui por causa desse arranjo, mas estou vendo vocês. Sei que vocês estão aí. Tem uma frase que... Olha, eu já estou acontecendo. Tem uma frase que eu gosto muito dos alunos. Eu sei que os alunos também lembram. Hoje estudamos a história. Amanhã seremos a história. Vocês já fazem parte da história. Já são parte da história do Instituto Bíblico do Norte e da nossa história também. Esses 3 anos de caminhada, esses 3 anos aí de convívio, de aprendizado, foi troca de ideias, foi aprendizado com todos os professores, com todos da casa. Então isso é muito edificante para todos nós. E eu sabia que vocês chegariam aqui, eu tinha certeza. Eu estava esperando o dia. E o melhor agora é que eu estou confirmando em loco, né? Estou vendo vocês aqui, vocês estão me vendo, graças a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 3. Vou dar a oportunidade que eu vou ligar ao pastor Armando para falar, justamente olhando para vocês. A palavra é mais direcionada para vocês, além de todos que estão aqui presentes. Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Êxodo 3, de 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios nos estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai bondoso, Pai eterno, Deus de amor, nós nos curvamos da Tua palavra, Pai amado, e rogamos neste momento que o Senhor esteja falando ao nosso coração, que o Senhor esteja nos edificando, fortalecendo nossa fé, que o Senhor esteja, Pai amado, através do Teu Santo Espírito, desvendando os nossos olhos, o nosso coração, para que possamos, Pai, aprender mais e mais daquilo que Tu tens para cada um de nós, Pai. Nós oramos, nós te pedimos, na certeza da Tua presença conosco, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Meus irmãos, é bem verdade que na trajetória da nossa vida, na trajetória de todo ser humano, nós sempre colecionamos desculpas. Sempre surge um motivo para uma desculpa qualquer. Sempre temos, assim, na nossa vida, ocasiões em que nos leva a pronunciar uma desculpa. Existem desculpas para todos os momentos da vida. Para cada momento da vida existe uma desculpa específica. Elas variam de acordo com as circunstâncias, é bem verdade, e de acordo com a situação ou a necessidade. Então, dependendo da necessidade, nós temos uma desculpa a apresentar. Elas são diversas, elas vão do medo até a má vontade pessoal. Até quando nós não queremos, nós temos uma desculpa reservada, aquela desculpa guardada. Antigamente se dizia assim:
na algibeira. Eu acho que poucos sabem o que é isso. Né? A desculpa de algibeira é aquela calça que tinha um bolsinho assim do lado, né? Entre o bolso grande e a parte da frente tinha um bolso chamado algibeira. Eu não lembro, mas meu avô falava muito, né? desse bolso. E essa frase dizia muito. A pessoa tem sempre uma desculpa de algibeira, tem sempre uma desculpa pronta. Mas, na verdade, nossas razões nunca interferem no chamado de Deus. Por mais que tenhamos desculpas, por mais que queiramos rejeitar o chamado de Deus, por mais que queiramos relutar com aquela vontade de Deus, nada pode superar, nada pode interferir no chamado de Deus para as nossas vidas. Nada. E muitas vezes eu conheço exemplos, mais exemplos de pessoas que lutaram muito para não aceitar o chamado de Deus, para não querer servir a Deus, e Deus confirmando cada vez mais o chamado, e não tem como interferir no chamado de Deus. A Bíblia diz que Moisés foi escolhido por Deus desde o seu nascimento. O propósito de Deus sobre a vida de Moisés já estava determinado. E logo ao nascer, ele foi ocultado por 3 meses, porque era um período de morte, era um período difícil. E desde já entendemos o quanto Deus amava Moisés e o propósito que Deus tinha para a vida de Moisés. Em seguida, ele foi adotado por a mãe Joquebede, a irmã dele estava ali e conduziu a mãe e Elisé. Tudo isso antes do chamado de Deus. Ele já com 80 anos e teve o momento do chamado de Deus. Alguns chegam a defender que talvez se Deus tivesse chamado Moisés na época que ele estava no convívio, no bem-estar do Egito, fosse mais difícil, né, ele aceitar. Mas o texto mostra que também foi difícil nessa época. Foi muito difícil Moisés aceitar o chamado de Deus. As desculpas apresentadas por Moisés são desculpas comuns, parecem estranhas, mas são desculpas bem comuns. Desculpas que até hoje se usam. É muito comum. Quando Deus chamou Moisés, imediatamente Moisés pensou em pelo menos 5 razões para não atender o chamado de Deus. Pelo menos 5. Moisés passou logo pela cabeça de Moisés. E foi uma atrás da outra. A primeira razão, Moisés disse: quem eu sou? Quem eu sou para ir até o Egito e libertar o povo? No versículo 11 do capítulo 13, eu vou ler aqui, diz o seguinte: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para te servir, Senhor? Quem sou eu para ir à frente e falar da tua vontade? Quem sou eu diante dessa situação? Essa pergunta representa a luta pessoal de Moisés, representa a própria natureza dele. A identidade de Moisés estava representada nessa desculpa. Ele não se sentia capaz, ele achou que Deus havia escolhido a pessoa errada. E muitos pensam assim: Senhor, eu não sou digno. Você não devia ter me chamado, você não devia ter me chamado. Chame outra pessoa e não a mim. Isso passou pela cabeça de Moisés. Ele se sentia incapaz. Essa objeção é comum em nós. É comum em cada um de nós. Nós acompanhamos isso. E essa resposta, e a resposta de Deus, ela falando, foi uma resposta simples, foi uma resposta objetiva, foi uma resposta que serve também para as nossas vidas. Não importa quem você pensa que é. Não importa o que você pensa que é ou o que você não é. O que importa é que eu estou contigo. Sou eu que estou te chamando. E eu estarei contigo. Jesus certa vez afirmou: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Até a consumação do século, o Senhor estará com vocês. A segunda razão, quem você é. Vejam que a primeira razão de Moisés é quem eu sou. Falava da sua identidade, do seu ego, do seu lado pessoal.
Mas depois ele diz, quem é você? Quem você é? No versículo 13 do capítulo 3, diz o seguinte, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? O que lhes direi nessa situação? O que é que eu posso falar a teu respeito, Senhor? Moisés sentiu a falta de comunhão com Deus. Moisés sentiu a falta de comunicação com Deus. E muitas vezes nós nos encontramos assim também. Nós oramos, nós buscamos a presença de Deus, mas muitas vezes nós sentimos a falta dessa comunhão com Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos de aperto, nos momentos de dificuldade, nós sentimos a falta da comunhão com Deus. Nós sentimos a falta da comunicação direta, da aproximação, da intimidade com Deus. E isso Deus faz com que nós tenhamos esse sentimento. E Moisés mostrou que não conhecia Deus o suficiente. Não conhecia Deus o suficiente para até confiar nele. Até para ter confiança nele. Moisés mostrou isso. Ele pensou, como poderei descrevê-lo ao povo? Como é que eu vou descrever esse Deus diante daquele povo? Como é que eu vou descrever Deus? Se as pessoas perguntarem, que Deus é esse que você está falando aí? Que Deus é esse que você prega? Que Deus é esse que você defende? E Moisés pensou, como eu vou explicar às pessoas quem é esse Deus? Nós entendemos que Moisés não tinha convicção do seu relacionamento com Deus. Ele não tinha muita convicção desse bom relacionamento. Deus respondeu, eu sou o que sou. Eu sou o que sou, não há dúvidas sobre quem sou. Isso representa soberania. Sou eternamente Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Jesus afirmou, eu sou o pão da vida. Jesus afirmou, eu sou a luz do mundo. Jesus afirmou, eu sou o alfa e o ômega. Jesus afirmou, eu sou o bom pastor. Jesus afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não temos que ter dúvidas sobre esse Deus, porque esse Deus é soberano e Ele nos chama justamente para proclamar sua soberania. A terceira razão, se eles não ouvirem. No capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Se eles duvidarem da minha palavra, se eles não ouvirem, Moisés sentiu-se intimidado. Ele se sentiu envergonhado até. Ele se sentiu assim, sem saída. Ele disse, o que é que eu vou dizer se o povo disser que eu não via, que eu não tive encontro contigo, não acreditarem nesse fato que está acontecendo agora? Preocupou-se primeiramente com a possibilidade da reação do povo, e da reação do povo contra ele mesmo, contra Moisés. A resposta de Deus foi imediata. Se eles que não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Deus faz por onde as pessoas ouvirem a sua palavra. Deus faz por onde as pessoas ouvirem a nossa palavra, a nossa pregação. Porque a palavra de Deus não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz. É o que diz o profeta Isaías. E Deus faz isso conosco. Muitas vezes nós não falamos, nós deixamos de falar, porque cremos que as pessoas não vão ouvir. Muitas vezes nós acreditamos que as pessoas não estão dando ouvidos. E nós estamos falando ao vento. E pensa, eu não vou mais ali. Eu tenho vontade de desistir. Porque eu prego, eu falo, eu ensino, mas as pessoas não dão atenção. As pessoas não estão olhando para mim, não estão prestando atenção ao que eu estou falando. Será que eu vou ter que gritar? Será que eu vou ter que bater no púlpito? Será que eu vou ter que fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas? E Moisés pensou nisso. E nós não somos diferentes nesse aspecto. Muitas vezes não falamos
porque cremos que não estamos sendo ouvidos e nos sentimos incapazes. Mas Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide é uma ordem. Vai e pregue a toda criatura. Não fique preocupado se as pessoas vão ouvir ou não. Pregue, fale, quer seja oportuno ou não. Mas fale da palavra de Deus. A quarta razão: eu não sou bom orador, disse Moisés. No versículo 10 do capítulo 4, diz assim a palavra de Deus. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés lamentou por suas limitações, por seus problemas pessoais, por sua fragilidade. Talvez Moisés tenha pensado: quem vai dar atenção no gado? Quem vai dar atenção no banho? Chegar lá e falar para a multidão: quem vai dar atenção? Talvez Moisés tenha pensado nisso. Estas são fragilidades, inerentes de quem tem o chamado, de quem tem medo do chamado de Deus. E o homem fica criando artifícios. Eu não vou. Olha, chamo qualquer pessoa para ser pregador, mas eu não vou. Porque vai ter muita gente lá e minha voz é pesada, minha língua é pesada, eu vou gaguejar, eu vou tremer. É isso que passou pela cabeça de Moisés. Essas são fragilidades comuns, mas a resposta de Deus é simples. O Senhor disse: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou que vê ou cego? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. É você mesmo, Moisés. Não fuja da raia. Você tem um compromisso. Não invente desculpas, não procure razões. Também não somos diferentes de Moisés nesse aspecto. Sempre achamos que somos pesados de língua. Muitas vezes nós achamos isso, que não somos capazes para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós pensamos isso. Não somos capazes. Mas Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Foi isso que ele disse. Vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. A quinta e última razão de Moisés é a seguinte: sei que podes encontrar outra. No versículo 13 do capítulo 4, diz assim a palavra de Deus: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de guiar, menos a mim. Qualquer um, menos a mim. Não envia a mim, não. A última razão de Moisés. Mais uma vez, Moisés mostrou-se inferior, mostrou-se incapaz. Sua razão estava baseada numa comparação a outra pessoa. Bom pregador é fulano. Quem vai falar é fulano. Vamos escolher um orador da turma. Fulano, eu não. Eu gaguejo, eu sou fanho, a língua é pesada. Né? Escolhe outro aí. Fulano é mais alto, é mais bonito, fala melhor, se veste melhor. Bota aí para falar. Né? Sempre tem uma desculpa. Apesar de Moisés ter conseguido acender a ira de Deus, não havia razões para evitar o chamado de Deus para a sua vida. Chegou ao limite. Ele chegou a acender a ira de Deus, de toda a razão que ele apresentou para não atender o chamado de Deus. E o Senhor concordou em chamar Arão para ser porta-voz de Moisés, mas em nenhum momento descartou o chamado para a sua vida. Em nenhum momento descartou Moisés. Disse o Senhor: tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer, disse o Senhor. Certa vez falou Jesus: eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por isso que disse o Senhor, e serve muito bem para todos nós. Eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu vos pergunto: sois dignos
ou indignos de servir ao Senhor? Sois capazes ou incapazes de servir a Deus? Sem dúvida alguma, Moisés tinha um grande desafio nas mãos. Vocês também estão com um grande desafio em suas mãos. O chamado de Deus tinha de ser cumprido. Não tinha como evitar. Não tinha como evitar o chamado de Deus. As razões para não ir fluíam na mente de Moisés. Fluíram rápido na mente de Moisés. Deus continua chamando. Deus continua capacitando homens e mulheres para fazer a sua obra. Deus continua fazendo isso. Deus continua cuidando de cada um de nós. Deus continua nos chamando e nos preparando para esse mundo que precisa ouvir a palavra de Deus. O chamado é de Deus. Ele capacita. Ele planeja. E por mais que tenhamos razões para não atender a Deus, elas nunca vão interferir no chamado de Deus. Por mais que você tenha razão, saiba que isso nunca vai interferir no chamado de Deus para a sua vida. Devemos reconhecer que se Deus chama, Ele nos torna capazes para servir. Ele nos torna capazes. Deus chama e capacita o chamado. Camila de Souza, fique de pé. Carlos Eduardo, fique de pé. Cristiano Rodrigues, fique de pé. Fabiola Rangel, fique de pé. João Augusto, fique de pé. João Vitor, fique de pé. Rodrigo Rangel, fique de pé. Eu quero orar para vocês. Convido a todos a ficarem de pé. Vamos orar por irmãos. Pai de amor, Pai eterno, aqui estão os teus servos. O chamado foi teu. Nós entendemos, Pai amado, que quando o Senhor chama, o Senhor capacita. Quando o Senhor chama, nada pode eliminar esse teu chamado, Pai, impedir esse teu chamado, por mais razões que existam. Nós sabemos que o chamado já foi confirmado no coração de cada um deles, Pai. Eles estão prontos para te servir, Pai, como já vem te servindo há muito tempo. Eu rogo a Ti neste momento por cada um deles, que as Tuas mãos estejam sobre eles, assim como esteve sobre Moisés, uma missão tão grande, Pai, tão imensa, mas o Senhor ao lado deles, conduzindo, sempre abençoando a vida de Moisés, como estás abençoando a vida dos Teus servos, os concluintes desse curso. Ó Deus maravilhoso, capacita, Pai, fortalece a fé de cada um, Pai. Nós estamos juntos nesta oração, neste mesmo propósito, Pai. E que o Senhor esteja confirmando neles, Pai, o chamado que já efetuaste. Nós oramos e colocamos essas vidas diante de Ti, agradecidos por Teu amor, por Tua graça, por Teu cuidado, por Tua misericórdia. Nós oramos juntos nessa certeza. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo e para a glória dele eternamente. Amém. Poder sentar.